Graças, paz, irmãos, passando aqui mais uma vez para fazer a nossa gravação de domingo às 15 horas no YouTube, às 16 horas no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Mas, antes de fazer a gravação, eu quero orar pedindo a unção de Deus sobre a minha vida para que essa palavra que eu vou ministrar ela tenha poder, ela tenha eficácia, ela tenha operacionalidade para realizar aquilo que a palavra se propõe na vida daqueles que nos assistem, que nos ouvem. Senhor, conceda espírito de revelação e de sabedoria do pleno entendimento da tua palavra para aqueles que nos assistem. E a ti, Pai, desde já, damos-te toda a honra, toda a glória e todo louvor. E o fazemos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amados, o tema dessa semana é a incredulidade dos religiosos. Mas, pastor, será que isso é possível? Totalmente possível. Em João 5, 39 a 40 diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Meu amado irmão e minha amada irmã, que palavra! A incredulidade dos religiosos. Isso é muito sério. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Que bom. Porque penso que nelas tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vós não querem vir a mim para terem vida. Queridos, só há vida em Cristo Jesus. A palavra é muito clara quando os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus como saber o caminho para o céu. Ele respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, nós percebemos hoje o judeu que não aceita Cristo achando que eles têm moral, credibilidade, que eles têm condições de, por si mesmo, serem salvos, de chegarem até Deus. Ah, porque eu sou descendência de Abraão, Abraão é meu pai, porque as Escrituras testificam a respeito de nós. Jesus simplesmente anulou todas essas crenças. Ele disse que ele, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, queridos, se você quer ter vida eterna, parabéns. Elas existem em Jesus. Fora de Jesus não há salvação, querido. Porque Deus, o Pai, determinou que teria tudo através do Filho. Então, é crer no que Deus diz e fim de papo. O que nós observamos é que os judeus estudavam as Escrituras, mas não criam em Jesus. Eu já expliquei isso num programa anterior, que o fato do judeu rejeitar a Cristo foi uma estratégia do próprio Deus para que o evangelho chegasse aos gentios. Então, não fique brabo com o judeu, não fique indisposto com eles, porque eles estão fazendo algo debaixo de uma orientação divina. Então, Deus endureceu o coração do judeu, como endureceu o coração de Faraó, para que não deixasse o povo sair, até que se cumprisse as 10 pragas que foram lançadas sobre o Egito. O Egito, amados, era a maior potência do mundo na época. E simplesmente aquelas 10 pragas arrasou com aquele país que até hoje não se reergueu. Eu tive lá várias vezes, é um país pobre, é um país feio. Tem gente que acha bonito, eu não acho. Mas as 10 pragas acabou com o Egito, com a soberania do Egito, com a supremidade do Egito, com o Deus, entre aspas, Faraó, com o rio Nilo, no qual eles tinham toda a sua força. Simplesmente as 10 pragas acabaram com o Egito. Então, veja bem, os judeus estudavam as Escrituras, mas não cria em Jesus por um próprio propósito do Senhor.
A religiosidade sem fé é cegueira espiritual. Olha só. João 12, 37 a 40, assim. No entanto, apesar de Jesus ter feito tantos sinais milagrosos diante deles, não creram nele. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías em outro lugar, cegou os seus olhos, endureceu-os o coração, para que não veja com os olhos, entenda com o coração, nem se convertam e eu os cure. Veja, paciência de Deus tem limite. Deus vai até um ponto, insistindo com alguém. Quando ele vê que a pessoa não quer nada, ele pula para outro lugar. Eu, por exemplo, sou desse tipo. Teve uma pessoa que veio da Bahia morar na minha casa. O nome dele é Jorge. Cara espetacular, um menino estudioso, um profundo, frequentador da Igreja Católica, organizador de eventos. E todos os sábados ele morava na minha casa e ele ia para o culto da Igreja Católica dele. Eu levei esse rapaz na minha igreja, ele, por educação ele foi. Eu levei esse cara no jantar da Donep, ele foi. Mas ele não queria nada com Jesus. E eu simplesmente parei de orar, parei de convidar. Ele é uma pessoa de comportamento exemplar, muito educado, muito consciencioso das suas responsabilidades. Ele tinha a chave da minha casa, entrava e saía a hora que ele queria. Nunca me deu nenhum tipo de problema. Um rapaz espetacular. E alguns anos se passaram e um dia a gente estava almoçando e a minha filha Kelly era pequena, ela sempre orava por ele. E um dia ele foi almoçar lá em casa e falou assim: ô paizão, você ainda está orando por mim? Eu falei: não, pai, de jeito nenhum, eu não vou orar com quem não quer nada com nada. Ele falou assim: mas agora eu queria pedir para o senhor orar, porque eu estou para tomar uma decisão. Eu conheço o seu caráter, a sua casa, o seu comportamento, a sua postura, o seu testemunho, porque eu moro aqui. E eu também conheço uma pessoa que eu gosto muito lá em Campo Largo, que não é evangélica, mas o testemunho não é o mesmo. Então eu queria que você continuasse orando para que eu possa me converter. Aí eu voltei a orar. E no encontro que nós tivemos na época de carnaval, ele foi para esse encontro com o Roberto, com o Júnior, meu filho, e lá nesse encontro ele se converteu. Querido, esse rapaz hoje é um oficial da igreja onde ele congrega, Igreja Maranata. Toca no louvor, é líder, tem um testemunho exemplar. Graças a Deus, porque ele se converteu de verdade. Hoje é um homem santo. Se esse cara morrer hoje, vai para o céu, tenho certeza absoluta. Porque o comportamento dele é ilibado. Embora a esposa dele, até hoje, nunca se converteu. A filha, que já se casou, que deu um netinho para ele, converteu-se de verdade, se casou, mas a mulher dele não. De vez em quando ela vai na igreja. No tempo de Deus, meu amado, Deus não salva o filho pelo pai, nem o pai pelo filho, nem o marido pela esposa, nem a esposa pelo marido. Mas é um exemplo de alguém que eu orei bastante, mas na minha concepção, eu falei: esse cara não quer nada com nada, deixa ele lá na igreja dele. Mas o tempo passou e ele, através do testemunho que ele viu na nossa casa e que ele via na casa de outra família amigo dele, ele falou: não, eu quero a vida que meu pai, ele me chamava de pai, que meu pai e a minha mãe têm. E se converteu e hoje é um grande líder da Igreja Maranata. Nunca convidei ele a vir para a minha igreja, porque a igreja não salva ninguém. Ele estava feliz lá, estava se dando bem, estava servindo a Deus. Então, tem coisa melhor do que isso? Então, mas é para dar um exemplo de que também Deus, ele não vai ficar insistindo com você o tempo inteiro, não. Quando ele vê que você não está muito afim, ele pula fora e você se lasca. Então, meu querido, não seja rebelde, não seja teimoso, não seja burro. Aceita
a palavra do Senhor. Aceita o convite do Senhor, porque morar no céu vai ser uma delícia. Agora, passar a eternidade no inferno é terrível. Eu não desejo isso para nenhum dos... Eu não tenho inimigo, graças a Deus, mas não desejo isso para ninguém. Então, vamos obedecer e cumprir a palavra do Senhor. Jesus declarou: se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Muito sério isso, hein? João 8,24 diz assim: e disse, eu disse que vocês morrerão nos seus pecados, porque se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão nos seus pecados. Então Jesus é o único caminho que nos leva para o céu. Ele é a verdade, ele é a vida e ele é o caminho. Portanto, se agarre com Jesus, porque ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso tudo. A vida sem ele não tem a menor graça, mas a vida com Jesus é cheia de alegria, de paz, de amor e de prosperidade. Romanos 10, 2 e 3 diz o seguinte, queridos: pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento, uma vez que ignoram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Amados, daqui uns tempos eu vou pregar sobre justiça própria. É um tema bastante poderoso, bastante importante e que eu e você temos que tomar muito cuidado, porque vira e mexe, eu e você queremos impor as nossas ideias, os nossos propósitos, as nossas crenças, e isso nem sempre é a verdade de Deus. Paulo era um judeu que se converteu através de uma experiência que ele teve com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Paulo estava indo a Damasco com um contingente de soldados prender os cristãos que estavam em Damasco. Imagina, o cara vai se meter numa outra cidade, num outro país para perseguir os crentes. Isso é demais para minha cabeça. Mas Paulo era assim. Aliás, Paulo não. Saulo de Tarso. E ele ia com sua tropa de soldados, de repente uma luz brilhou muito forte no seu caminho, e diz alguns que ele caiu do cavalo. E quando ele estava no chão, alguém chegou perto dele e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Senhor, o que tu queres que eu faça? Entra lá na cidade de Damasco e fica lá que eu vou mandar alguém falar para você. Então, imediatamente, amado, quando Paulo sentiu o impacto da presença do Senhor, imediatamente o Senhor fez uma metamorfose na sua cabeça, na hora. E ele, de imediato, perguntou: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Mas Jesus é tranquilo. Ele queria dar tempo a Paulo para pensar, para refletir, para ter consciência da decisão que ele ia tomar a partir daquele momento. Ele disse: olha, Saulo, você vai lá para Damasco, fica na casa que vão te levar. Depois eu vou mandar alguém lá falar para você. E assim sucedeu. Ele ficou cego, não enxergava mais nada. Levaram ele para casa lá onde ele iria ficar. E ele ficou 3 dias sem comer e sem beber, cego, orando, esperando quem Deus ia mandar. Aí Deus chega para um cara chamado Ananias e diz assim: Ananias, eu quero que você vá fazer uma missão para ele. Pois não, senhor, pode falar. Eu quero que você vá lá na rua direita, lá em Damasco, orar para um rapaz chamado Saulo. E aí o Ananias deu um pulo para trás e falou: senhor, é aquele cara que persegue os cristãos? Jesus falou: é ele mesmo. Ah, senhor, tenha paciência. Não posso fazer isso, não vai me prender. Vai lá, Ananias, vai lá falar com o homem que eu já preparei tudo. Tá bom, senhor, eu vou lá. Ele chegou lá na casa. Saulo, irmãos, o senhor me enviou até aqui. Eu já sei, Deus falou comigo. Metido esse tal de Saulo, né? Aí ele pôs a mão sobre Saulo, orou. Saulo, recupera as tuas vistas.
Aí Saulo abriu os olhos, viu quem era Ananias, viu onde ele estava, e disse assim: o que é que você está esperando, Saulo? Seja batizado em nome de Jesus para perdoar os teus pecados. Imagina um cara da estatura espiritual, teológica, conhecimento profundo que Saulo tinha. Ele nunca ouviu falar de batismo. E nessa hora o cara fala: o que é que tu está esperando? Você batiza logo, cara. E ele: tá bom, cadê a água? Batizaram Saulo e ele foi salvo. Então veja bem, meus queridos, e esse Saulo se tornou grande pregador dos gentios, dos judeus, um cara culto, um cara muito capacitado. E ele ora pelo judeu dizendo o seguinte: Senhor, eu posso testemunhar para ti que esses judeus têm zelo por Deus. Olha só, o testemunho de Paulo. Mas é um zelo sem entendimento. Querido, será possível a gente ter zelo sem entendimento? Sim, com certeza. Aqui está um caso desse. Agora, olha a explicação de Saulo. Uma vez que ignoram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Querido, a Bíblia diz que a minha justiça, a tua justiça, diante de Deus é considerado como trapos de imundícia, não vale nada. Agora, como é que você vai deixar de obedecer à justiça de Deus para obedecer à sua justiça? Os judeus eram assim, ainda é hoje. Eles acham que o que eles pensam, o que eles acham que é o certo. Eles não aceitam se submeter à justiça de Deus. Por isso, eles ainda não se converteram. Porque eles se consideram os tais, os patriarcas, os endossantes da promessa, a Bíblia, enfim, o território de Israel, tudo os leva a um orgulho espiritual, a achar que eles é que estão certos e que nós estamos errados. Então, Paulo chega e diz: olha, esses caras têm zelo sem entendimento. Ou seja, eles pensam que estão fazendo a coisa certa e não está. O próprio Paulo era um exemplo, que ele viu o Estevão ser apedrejado e ele não moveu uma palha, só que ele deu o azar que a roupa de Estevão caiu sobre os seus pés. E ali o Senhor pegou Saulo, porque ele teria condições de evitar o apedrejamento de Estevão, mas ele era zeloso, ele queria mais acabar com a raça de Estevão, porque Estevão estava pregando sobre um tal Jesus que ele não conhecia, que ele não concordava e que não aceitava. Mas aí, uma semana depois, o cara tem um encontro pessoal com Jesus. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Para você ter uma conversão genuína, você precisa ter um encontro pessoal com Cristo. Eu tive, graças a Deus, uma terça-feira de manhã, eu estava na minha casa, louvando a Deus com meu violão, fora do tom, porque eu não sei tocar, mas estava me aventurando a tocar. E o Senhor me visitou. O quarto encheu de brilho e Deus falou comigo. E a partir daquele momento a minha vida mudou radicalmente. Então eu quero te dizer que se você não teve um encontro real com Cristo, você não passa de um religioso. Porque o religioso é aquele cara que prega a Bíblia, que aceita Jesus, que faz tudo, mas não tem testemunho interior. Porque o que muda não é a mente, é o coração. Se você não aceitar Jesus com o coração, a sua conversão ela é para forma. Não traz mudança que você e eu precisamos. Então é necessário que as pessoas tenham um encontro pessoal. Aí tudo muda. Que foi o que aconteceu com Saulo, que era o maior perseguidor de cristão e se tornou o maior pregador da Bíblia. Escreveu 2 terços do Novo Testamento e hoje é uma referência para todos nós. Morreu decapitado em Roma,
Os caras cortaram a cabeça do Saulo. Bom, mas ele está com o Senhor lá na glória, é um soldado valoroso de Jesus. Quando eu chegar no céu, eu quero dar um abraço em Paulo, porque Paulo me ensinou muitas coisas do seu testemunho pessoal, da sua vida, e que foi bênção na minha vida. 2 Coríntios 3,14 diz que o entendimento dele se embotou. Eu sou do Nordeste, e lá tem uma fruta que eu gosto muito, chamada umbu. É uma fruta agridoce. Mas se você comer muito umbu verde, os seus dentes ficam embotados, como se fosse anestesiado. E isso aconteceu com o entendimento do judeu. Veja lá, 2 Coríntios 3,14 diz assim, ó. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo é que é removido. Veja, as pessoas que não aceitaram Jesus para valer, elas têm uma espécie de um véu cobrindo o seu rosto. Eles não conseguem enxergar a verdade porque o véu impede. E aqui, algumas traduções da Bíblia diz erroneamente que, por causa da tradução, tá, gente? Que, na verdade, a mente dele se fechou, pois o véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo é que é retirado. Então, veja só, depois que você aceita Cristo para valer, o véu é retirado e você passa a enxergar as coisas com clareza, com total nitidez. Então, Moisés, quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava. Então, ele teve que botar um lenço, né, um véu, para o povo não se escandalizar quando visse ele. Só que chegou um tempo que aquele brilho sumiu. E Moisés continuou usando o lenço para, sei lá, não sei qual é o motivo dele. Mas o fato é que esse véu está sobre os olhos de todos aqueles que estão na velha aliança. Mas a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo para valer, Cristo remove o véu. E tem algumas tradições que diz que a aliança do Velho Testamento foi abolida. Não foi. Quem foi abolido foi, quem removeu o véu foi Cristo. Então não foi a aliança. A aliança permanece. Então, temos que cuidar com isso, porque se você não vê as coisas claramente, você tem dificuldade de acreditar. E aqui está muito clara essa passagem. Jesus diz que quando eles aceitam a Cristo, o véu é removido e eles passam a enxergar tudo de maneira tranquila e sossegada. Então, meus amados, muito cuidado com a incredulidade na sua vida, porque ela pode lhe levar a uma situação terrível. Você se aproxima de Deus por fé ou por performance religioso? Jesus não pôde operar muitos milagres por causa da incredulidade dele na sua terra. O coração endurecido fecha a porta para o céu agir. Mas, em compensação, Tiago 6,8 diz, não pense que tal homem receberá do Senhor coisa alguma, porque ele pediu sem fé, duvidando. E Deus não admite dúvida no seu relacionamento dele para conosco. Então, amados, nós precisamos buscar as coisas do Senhor com fé. E muita gente não pede sabedoria a Deus porque acha que tem, mas não tem. A sabedoria do alto é primeiramente pura, pacífica, indulgente, cheia de misericórdia e sem fingimento. Tá? Mas o homem está acostumado a viver na sabedoria da terra, que é terrena, animal e diabólica. Então, nesse assunto de sabedoria, nós também vamos fazer uma série de palestras sobre sabedoria para nos levar ao verdadeiro
entendimento do que é sabedoria. Então, temos aqui a palavra de Tiago, onde ele não recebe nada do Senhor por causa da sua incredulidade. Então, meus queridos, antes de mais nada, nós queremos conclamar você a andar pela fé, a viver pela fé, porque, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aqui nós vemos os religiosos, né? Mas cheios de incredulidade. Imagina, se o verdadeiro cristão tem dificuldade em obedecer, quanto mais os religiosos que cria uma áurea de santidade falsa. A Bíblia pergunta lá em Tiago, o que é a religião verdadeira? A religião verdadeira é aquela que faz você ajudar os pobres, os viúvas, nos momentos de necessidade. Então você não precisa de uma áurea, não precisa de um falso escudo para provar que você é religioso, mas você precisa acudir, ajudar os órfãos, as viúvas, socorrê-los na sua necessidade. Isso é a verdadeira religião. E não ficar falando bobagem para cima e para baixo. Então, antes de tudo, nós precisamos exercer uma fé genuína, porque existe a fé falsa. E a fé falsa é aquela que diz que eu não preciso de obras, porque a minha fé só se basta. Não. A palavra diz que a fé sem obras está morta. Então muita gente diz, eu tenho fé, outro eu tenho obra. Aí ele fala, mostra a tua fé sem as obras, que eu vou te mostrar a minha fé com as obras. Essa é que faz toda a diferença na vida de alguém. Portanto, os religiosos, mais do que nunca, são incrédulos, porque eles inventam situações que não são verdadeiras, mas que eles creem que são verdadeiras, tá? Então, veja bem, o judeu, ele é monoteísta, ele tem um só Deus, um só Senhor e um só Salvador, que é Jesus Cristo. Porém, tem muitos judeus que professam culto dos anjos, que professa outros deuses que não são verdadeiros, mas que eles acham que são. Então, é um problema muito sério na vida daquele povo que Deus escolheu para si próprio. Então, meu querido, não seja um religioso, seja alguém autêntico, que confia na palavra do Senhor, que prega a palavra do Senhor, que vive a palavra do Senhor. Não adianta você ser cheio de conhecimento, como o caso dos fariseus, e é como dizia Jesus, vocês são sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro cheio de ossos de rapina, de coisas ruins. Então, o fariseu era um religioso que se julgava dono da verdade. Então Jesus dizia o seguinte, olha, façam tudo o que ele lhe disser, porque eles pregam a verdade, mas não imitem as suas obras, porque eles pregam e não vivem. Eles recomendam fardos pesados para os outros, mas eles mesmos não levam nada, porque o propósito deles é querer ser superior aos outros. Querido, o nosso tempo acabou e eu quero pedir que o Espírito Santo complete a obra no coração daqueles que nos ouviram, que nos assistiram, e que naquilo que eu não fui claro, que eu não fui explícito em explicar, que o Espírito Santo, por favor, complete, para que ninguém fique na dúvida, para que ninguém fique na incredulidade, para que ninguém fique ignorante das verdades que aqui foram ministradas. Pai, muito obrigado por aqueles que nos ouvem, que nos assistem, abençoa cada um deles, salva, Senhor, aqueles que ainda não te conhecem pelo amor da tua palavra, pelo amor dos teus filhos, salva eles, Pai. E nós queremos nesse momento dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor
e toda a adoração. Abençoa o teu povo, Pai, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.